Nessas vidas, Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça. A tua graça nos basta. Derrama a tua graça, Senhor, nesse momento, Espírito Santo, e toca nos enfermos, essa pessoa que está enferma. Toca desde a raiz do cabelo até a planta dos pés. Toca, Senhor, não é tempo de socolher dessa terra, então levanta desse leito. Levanta dessa UTI, levanta, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, para que o teu nome seja glorificado. Tu é Deus, Senhor, para arrancar esse tumor, seja maligno, benigno, seja qual for, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, para curar esta mulher do mioma. O Senhor é poderoso para curar este homem do coração, da diabetes, de tudo que está em descontrole neste corpo, por causa das preocupações, por causa das tristezas, das aflições. Senhor, Tu é Deus, Tu é Deus. Tu é Deus que cura, que liberta, que resgata, que restaura, que salva. Tu és poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Pai, em teu nome, Jesus, meu Pai amado, que vidas sejam curadas, libertas, cansadas. Tu és o bom pastor, Senhor, que dá a sua vida, que deu a sua vida por nós, resgata essa ovelha perdida. Nós ficamos aqui com mais 99 te esperando, Pai, porque somente ao teu lado é que nós encontramos paz, refrigério, cura, cuidado, amor, Pai. Somente contigo encontramos o verdadeiro amor, esse amor que não trai, esse amor que perdoa pecadores, esse amor que deu a vida por nós, Pai. Movimenta, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, as águas a qual cura. Movimenta, Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, as tuas mãos na direção dessa pessoa que está caída. E levanta, levanta. Essa pessoa que diz que está sem força, Senhor. Tu és a nossa força, Pai. Tudo podemos pela tua força, não é pela nossa força. Nós reconhecemos que somos fracos, Senhor. Mas o Senhor é forte em nossas vidas. E com o Senhor nós iremos vencer, Senhor, as adversidades do dia. A palavra que Deus colocou no meu coração, Lucas 4, capítulo 14. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, tem nos fortalecido, tem aumentado a nossa fé. Obrigado, meu Deus e meu Pai amado, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Abençoa, Senhor, essas vidas que pedem oração. Abençoa essas vidas, Senhor, que estão aqui todas as madrugadas, todas as tardes, pedindo oração. Abençoa os filhos, abençoa, Pai, esses pais. Livra, Senhor, os filhos, Pai, de cada mãe que tem orado. Liberta, Jesus, liberta essas vidas. Liberta, Senhor, esses jovens que estão com as suas mentes cauterizadas pelo engano. Liberta do vício, liberta do álcool, liberta, Senhor, meu Deus, da prostituição. Eu não sei aonde eles estão cativos, mas eu sei que nós estamos aqui orando. E a tua palavra diz, Senhor, que quando a igreja orava, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, a porta da prisão de Pedro estava, Senhor, ela foi aberta. O Senhor tirou Pedro da prisão. Quando a igreja orava, Senhor, e nós cremos, Pai. Sabemos, Senhor, que esses filhos não são Pedro, mas sabemos que o Senhor tem uma promessa na vida deles e eles podem se tornar um discípulo teu, Senhor, um evangelista, um missionário, Senhor, aquele que leva boas novas. E sabemos que tu é poderoso para abrir as portas das prisões onde essas mentes estão cativas, nas trevas, na destruição, no vício. Oh Deus, venha libertar, assim eu te peço, em nome de Jesus. Eu te apresento aqueles que estão enfermos, Deus Santo. Tu é Deus para curar, Senhor. Tu é Deus para tocar nesse enfermo. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, tua palavra diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se não é tempo do Senhor colher dessa terra, dá a vida, dá a saúde. Levanta do leito. Levanta, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, os enfermos nessa tarde, que estão ouvindo essa live dentro da live, fora da live, que me pedem oração na madrugada, à tarde. Meu Deus, toca, passa, Pai, aonde eles estiverem. Aonde eles estiverem, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, e glorifica teu nome, Senhor. Glorifica teu nome para todos sempre, Senhor, porque nós cremos no Deus que cura. Nós cremos num Deus do impossível. Nós cremos num Deus que faz milagre. Nós cremos num Deus que não deixou de operar, de fazer maravilhas. Jesus, liberta, Jesus. Liberta aquele que está no cativeiro. Liberta aquele que está, Senhor, meu Deus, no encantado. Encantado, Senhor Jesus. Foi encantado, meu Deus e meu Pai amado, pela palavra. Foi encantado pelo um olhar. Foi encantado, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, pelo desejo. Mas, Senhor, e
abandonou sua família, abandonou sua esposa, abandonou seus filhos, Pai. Mas o Senhor é Deus para quebrar todo encantamento, toda a união que foi feita pelo laço, pela vontade da carne, Pai. Tu é Deus para desfazer essa união. E esse esposo voltar para sua esposa, e essa esposa voltar para o seu esposo, e o teu nome ser glorificado, e eles serem firmados numa nova aliança. Oh Deus, nos prepara para o arrebatamento. Nos prepara, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, para a tua vinda. Nos prepara, Senhor Jesus amado, para estarmos preparados para esse grande evento, Senhor, que a tua igreja te espera. A tua igreja te espera, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa as nações, abençoa os líderes, abençoa os missionários que fazem a obra nos países em guerra, que estão nos cárceres, que estão em cativeiros, que estão sendo torturados nesse momento, Pai. Nós clamamos, eu clamo por eles, Pai amado. Oh Deus querido, Deus de poder, quebra os vasos de desonra, faz vaso de honra, Senhor, mas salva essa alma, Pai amado, porque Tu és poderoso para quebrar os vasos de desonra e fazer vaso de honra. A Tua palavra disse, Pai, e Tu é fiel com a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, quebra esse coração de pedra, faz um coração aquebrantado, como Davi orou a Ti, Pai, para ele ter um coração aquebrantado, contrito, e ele se tornou, Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Que, Senhor, que a nossa família possa se tornar pessoas segundo o Teu coração, que nós possamos se tornar pessoas segundo o Teu coração, Senhor. Pessoa nessa tarde, dá o livramento, dá a cura, dá a saúde, continua glorificando o Teu nome e resgata as almas perdidas. Resgata, Senhor Jesus. Livra as crianças dos malfeitores. Eu te apresento a mãe dessa jovem, Senhor, que ela disse que a mãe dela, Senhor, vive, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, em contrita, em guerra com ela. Liberta essas mães, Senhor, liberta essa filha, que elas possam viver em união. Converte o coração dessa filha a essa mãe, converte esse coração dessa mãe a essa filha, Senhor, como está na Tua palavra, que o Senhor irá converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, todos irão viver em um só espírito e em verdade, Pai. Diz assim: Jesus é expulso de Nazaré. Interessante o ministério de Jesus, né? Jesus vivia sendo expulso, né, gente? Jesus vivia sendo perseguido. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, Jesus se tornou aquele profeta conhecido, porque o Senhor era com ele. Porque o Senhor fazia maravilhas através do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, os três juntos, né? O Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai. E o Pai, por estar no Filho, maravilhas aconteciam na terra. Olha só, gente, a gente tem que estar no Pai e o Pai tem que estar em nós e a nossa vida vai ser bem sucedida. Viveremos sendo expulso muitas das vezes, sendo perseguido, sendo odiado, desanimado, mas o importante é que o Pai seja com você. Mas o importante é que o Pai esteja com você. Mas o importante, aleluia, é que Jesus esteja na tua vida. Louvado seja o nome. Então Jesus foi expulso aqui, mas o Pai era com ele. Não importa se estão te expulsando. O importante é que o Pai esteja com você. Não importa se estão te perseguindo, mas o importante é que o Pai esteja com você. E o Pai estava com Jesus. E aqui, aleluia, Jesus foi expulso. Interessante, né? Mas ele fazia maravilhas na terra, porque o Pai estava nele. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Interessante, que uns expulsavam e outros o adoravam. Uns expulsavam, uns perseguiam e os outros recebiam. Os pecadores receberam, os enfermos receberam. Não foi isso? Então vamos escutar. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. O Senhor, ele ia ao templo. Ele ia ao templo para ler as escrituras. O próprio Jesus, o verbo, né? A palavra viva na terra. Ele poderia não ir ao templo para ler as escrituras, mas Jesus era o exemplo. Por isso que ele ia ao templo ler as escrituras. Jesus era a própria palavra na terra. A própria palavra. Mas ele ia ao templo e olha o que aconteceu.
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Jesus é evangelista, né? Jesus levava o evangelho. Ele foi ungido. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. Por isso que ele ficou reconhecido no mundo. Por isso que ele foi conhecido na Galileia, em Jerusalém, por onde ele passava. Não é verdade? Então, aleluia, Deus aqui ele diz, estava se cumprindo aquilo que foi revelado ao profeta Isaías. Então, tudo aquilo que é revelado por Deus aos profetas se cumpre. Se cumpre. Não se preocupe com as pessoas que passam tanto da revelação para ti e não se cumpriu na tua vida. A única coisa que acontece é que você sabe que não veio de boca de Deus, que não foi Deus que falou pela boca daquela pessoa. Não tem nada de perturbador. Aí você sabe, não foi Deus não, foi da emoção, foi da carne, foi do o espírito do engano. Então, é simples assim. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus fala através do profeta, através da palavra, através dos escolhidos dele, dos evangelistas, se cumpre. Então, aleluia, Deus louvado seja o nome, ele estava falando aqui o que foi revelado a Isaías. E estava falando e estava se cumprindo. Ele estava falando dele mesmo. Que maravilha, hein? A bênção de Deus, né? O Espírito do Senhor é sobre mim e estava mesmo sobre ele. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E o que Jesus fez na terra? Evangelizar os pobres. Ele veio porque os ricos não queriam saber dele. Eram poucos os ricos que quiseram saber do Senhor. A maioria era pobre que queria saber do Senhor, que buscava. A maioria era aqueles que não tinham condições. A maioria eram os enfermos que buscavam o Senhor. Então, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Lembra que quem estava aqui pela manhã eu falei? Porque não adianta você evangelizar para pessoas que é dura do coração, gente. Que não querem receber a palavra. Jesus, ele foi ungido. Jesus, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Jesus, ele foi curar os quebrantados de coração. Por que muitas pessoas não recebem Jesus? Porque o seu coração está duro. Como é que está quebrantado? Quando está enfermo. Quando está passando dificuldade. Aí a pessoa está quebrantado, a pessoa está precisando. Aí ela começa a pedir oração de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gente, de tudo quanto é Deus, de tudo quanto é lado. Porque está quebrantado, porque está passando por dor. Então Jesus, ele era esse evangelista que enviou-me a curar os quebrantados de coração. Para mim receber Jesus no meu coração, eu precisei ser quebrada pelo Senhor. Pois eu passei pela dor. Apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus veio para quê? Para libertar aqueles que estavam em cativeiros do engano, em cativeiro do pecado, em cativeiros de escravidão, em cativeiro de inferioridade, em cativeiro de doença, em cativeiro de prostituição. Então esse Senhor, ele estava falando dele mesmo. Jesus estava falando dele mesmo, de uma profecia que se cumpria e eles estavam vendo ali Jesus. Encerrando o livro e tornando. Você foi curada? Glória a Deus. Maravilha, Thelma. Hoje eu estava falando isso para o Senhor. Senhor, hoje nesses dias não entrou ninguém para falar da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz, Thelma, por você, pela sua cura. Fico feliz pela sua cura. Louvado seja o nome do Senhor e glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido minhas orações. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Tá vendo, Cíntia? O amigo da Cíntia também voltou para casa. A igreja orava. Quando a igreja, Deus te livrou da morte, não era tempo de morrer, né? Então ele levanta do leito. Ele levanta do leito. Não é tempo de morrer. O pai do Daniel também saiu da UTI. O amigo da Cíntia. Quando a igreja ora, gente,
A mão do Senhor se move a teu favor, ao nosso favor, a favor da nossa família. Meu Deus do céu, eu fico agradecida, Deus. Chega a dar vontade de chorar, gente. Dá vontade de chorar, né? Porque só Jesus sabe que a gente passa orando na madrugada, consagrando a nossa vida. E só Jesus sabe que a gente passa, né? Aguentando aqui nessa live, no dia a dia, né? As perseguições, as afrontas, as acusações, os julgamentos. Mas quando a gente vê alguém chegar e dizer que Deus curou, isso aumenta a nossa fé, gente. Isso aumenta a nossa fé, a gente aumenta a nossa fé e diz, Senhor, vale a pena acordar de madrugada, vale a pena consagrar a vida, vale a pena falar do teu nome, vale a pena orar pela vida de alguém. Quando você chega aqui contando a tua vitória, é a única coisa que eu digo para o Senhor, vale a pena, Senhor. Vale a pena orar pelas vidas, porque o nome do Senhor é glorificado. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Vamos continuar. Então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? O Senhor estava falando dele mesmo e as pessoas ainda estavam duvidando. Jesus, ele tinha curado, Jesus já tinha libertado oprimidos, Jesus já estava fazendo a obra, já estava evangelizando, ele estava falando dele, tinha pessoas dizendo, mas não é esse o filho de José? É assim, Deus, o Senhor está curando, está libertando, está resgatando, está glorificando o nome dele e tem pessoas ainda duvidando de Deus. Ainda tem pessoas que não acreditam em Deus. Ainda tem pessoas que não acreditam em Jesus. Ainda tem pessoas que não acreditam no seu milagre. Você tem que acreditar no seu milagre. Então, olha só. E, encerrando o livro, tornando-se a dar ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca e diziam, não é este o filho de José? E ele lhe disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, ó Pai. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Oh, meu Deus. É verdade, gente. Nenhum profeta, ele é bem recebido no lugar onde é a pátria dele, o lugar de nascimento dele, né? Pode prestar atenção, mas ele vá para outro canto. Ah, meu Deus, é bem recebido, o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Por que vivemos isso? Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. O Senhor estava falando, viúvas, pobres, oprimidos, todos eles já existiam em Israel. Nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, e uma mulher viúva. Olha só, ele falava de outro profeta. Né? O que foi que aconteceu? E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, outro testemunho de outro profeta, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Tá entendendo? Então, na sua terra, os profetas só puderam agir em poucas pessoas. Havia muitos leprosos, mas só um tinha sido curado. Com Jesus foi diferente. Jesus ele estava curando muitos. Onde ele passava. Era isso que estava acontecendo. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Lá vai, né? Os doutores ficando irados. Os doutores ficando irados com Jesus. E levantando-se, expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Não era tempo de o Senhor Jesus ser pego para ser crucificado. Não era o tempo.
Ainda tinha obra do Senhor para acontecer ali. E aconteceu o quê? E desceu a Cafarnaum, a cidade de Galileia, e os ensinava nos sábados, porque a sua palavra e admiravam sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Quem tem Jesus na sua vida tem autoridade. Quem tem Jesus na sua... Autoridade não é grito, gente. Tem gente que acha que a autoridade é você gritar, né? Você dá um grito no teu filho. Isso não é autoridade. Autoridade é você falar com firmeza e teu filho te obedecer, ele se calar. Porque o teu grito não vai fazer teu filho te calar, não. Porque as pessoas acham que o grito é autoridade. Não é, gente. Não é. Autoridade é Cristo na nossa vida. A autoridade é testemunho de Cristo na nossa vida. A autoridade é o Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor está na nossa vida, nós temos autoridade. Autoridade para falar dele, para falar da palavra dele, para corrigir os nossos filhos com autoridade. Você não precisa corrigir os teus filhos gritando. Grita com ele, dá um grito. Vou dar um grito que de repente vai me obedecer. Imagine, né, se o Senhor desse um grito conosco todo o tempo. Ele fala com autoridade, né? Autoridade não é você estar gritando. Ele fala com autoridade. O que é autoridade? É que ele está respaldado, que ele é o certo, que ele é o justo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Senhor do Senhor, que ele é aquele que é acima de todas as coisas e acima de tudo, que ele é, aleluia, Deus maior do que todos os deuses. Essa é a autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos a palavra? Então esse Jesus estava na terra curando. Hoje ele está no meio de nós e continua curando. Assim como a jovem que veio aqui agradecer pelas orações, a qual ela foi curada e que vai dar o culto de ação de graça, qual ela entrou, né, pedindo oração. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. E você ora com muita fé, e Deus responde. Responde a tua oração com fé, porque a fé, ela move a mão de Deus. Ela move a mão de Deus. Então eu agradeço esse Deus por tudo que ele tem feito. E vou continuar orando por você, orando pela sua família. E vou continuar nesse trabalho segundo a vontade dele, até quando ele me permitir. Mas para isso você tem que crer. Você tem que crer e não duvidar. Porque se você crer, você recebe a glória de Deus, a tua cura, a tua vitória. O inimigo ele vai fazer tudo para você duvidar. Eu acho. O Senhor te curou e pronto. Se o Senhor te curou do coração. Aí lá vem um probleminhazinho. Eu não fui curada, não. Não aceite. Não aceite a dúvida. Receba a tua cura. Eu fui curada assim. E quando você for fazer o exame, o médico vai dizer: seu coração está que nem um jovem. Seu coração está que nem o de um jovem. Tá entendendo? O inimigo ele vai querer trabalhar na tua mente para você duvidar. Para você duvidar. Mas se você não duvidar, você recebe a tua cura, a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te apresento essas vidas, Senhor. Eu te apresento essas vidas que pedem oração. E eu digo para você, você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Você entendeu a palavra? Que Jesus, aqueles que estão passando por as dores, esses recebem Jesus. Então, o coração aquebrantado, esse coração com dor, ele está aberto para receber Jesus. Ele está preparado, ele está pronto para receber esse socorro do Senhor Jesus, essa cura, essa salvação, esse perdão, esse milagre. Porque ele mesmo disse que ele veio para os enfermos, porque os sãos não querem saber dele, não. Os sãos não querem saber do Senhor, mas os enfermos, sim. Os enfermos são as pessoas que têm o coração aquebrantado, aberto para Deus, necessitado de Deus, necessitado do Senhor. Louvado seja o nome. Então, você que está passando por enfermidade, é o Senhor te quebrando. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que ele te salve, para que você se arrependa dos seus pecados. Tem cura,
que acontece na nossa vida quando nós pedimos perdão. Tem cura na nossa vida que só alcançamos através do nosso arrependimento. Do nosso arrependimento. Não é verdade? Então, tem vários tipos de enfermidades. Tem várias maneiras do Senhor glorificar o nome dele na tua vida. Então, começamos pedindo perdão e que o Senhor possa curar nesta tarde, amém, te dar a vitória. E eu te convido a voltar para Jesus. Eu te convido a viver o caminho da verdade e da vida. Porque longe do Senhor você corre o grande risco de perder a sua salvação, de perder a tua vida. Você acha que está vivendo longe de Cristo? Você está só caminhando no caminho da morte. Nós possamos passar por dores, podemos passar por lutas e perseguições, mas nós estamos caminhando no caminho da vida e não da morte, da vida com Cristo, da vida do caminho da verdade, da vida da salvação. Você está no plano de Deus. Mas aqueles que se afastam do caminho, eles correm um grande risco de viver a morte, de não ter salvação. Então, que você, não estou colocando medo em ninguém, estou pregando a verdade. A verdade. Que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Então, você pode querer curtir no mundo inteiro, né? Viver as curtições do mundo inteiro. Como muitos dizem, eu quero é curtir, né? Eu quero é curtir. Quero ir ganhar o mundo inteiro. Mas você pode ganhar o mundo inteiro, sim, mas pode perder a sua alma. Para onde irá a sua alma? Amém, gente? Essa foi a palavra.